Olá, eu quero te fazer uma pergunta que tem a ver com o nível de insatisfação da sua vida em relação a algumas coisas. Felicidade, positivismo, capacidade de gerar dinheiro, autonomia, liberdade, relações profissionais, tempo, reconhecimento. Se de alguma forma isso não está funcionando bem, você está insatisfeito, insatisfeita com a sua vida nesse momento, eu quero te dizer que tem uma nova forma, uma forma de mudar e de melhorar essa vida, criando hábitos de felicidade, de prosperidade, de positivismo e de presença consciente. Bom, essa nova forma, ela passa por uma liberdade emocional, por um equilíbrio emocional, que não tem a ver mais com insatisfações, não tem mais a ver com limites, crenças limitantes, padrões emocionais. Tem a ver com uma liberdade também profissional, de se fazer o que se gosta, de alcançar o máximo potencial, de criar e gerir a própria vida de maneira a crescer, de maneira a gerar prosperidade, abundância e aí sim ser reconhecido. E aí sim, ser mais leve, ter uma vida mais leve. Com base nisso, você deve estar pensando assim, poxa, mas o que isso me interessa? Isso me interessa porque para você mudar, para você melhorar, para você evoluir, para você despertar esse potencial máximo, algumas decisões precisam ser tomadas. E elas precisam ser tomadas hoje, porque é só no hoje que a gente muda. E como que a gente toma essas decisões? Eu já vou falar, mas o mais importante é que essas decisões hoje, não sendo tomadas, estão atravancando a sua vida. Elas evitam que você tenha relações saudáveis, elas evitam que você possa prosperar no seu trabalho, ter o dinheiro que você precisa, ter o tempo, a qualidade de vida com a sua família. Mantém essas decisões também uma maneira desorganizada de viver e, principalmente, uma forma de viver, mas de não liderar a própria vida, de não assumir a capacidade de ser dono do seu destino ou dona do seu destino. E eu quero te perguntar mais uma coisa. Quanto vale mudar isso nesse momento agora? Quanto vale você alcançar esse novo status de líder da própria vida? Pois é, quando a gente assume essa liderança na própria vida, a gente ganha o respeito das pessoas que amam a gente ganha a credibilidade em falar e executar. E aí, essa credibilidade que começa com a gente, que vai para o próximo, vai para o nosso parceiro, para a nossa parceira, vai para o nosso liderado, para o nosso líder, ela faz com que a gente consiga ir muito além, porque a gente começa a funcionar deixando de ter a base no medo. O medo de não ter, o medo de não ser. Porque a gente não nasceu para ter, mas a gente nasceu para ser. O ter é consequência, o ser é um caminho. E é tão importante mudar esse nível de insatisfação, trazer toda essa definição para o presente, porque assim a gente perde o medo de perder, a gente perde o medo de não ter o que a gente pode ser. E eu quero te perguntar, o medo paralisa ou o medo faz fugir? E assim, a gente deve interpretar que paralisado ou fugindo, existem padrões mentais. Padrão de insucesso, padrão de não merecimento, padrão de não pertencimento. E muitos desses motivos que a gente tem para mudar, eles não encontram a verdadeira motivação dentro da gente, porque eles são externos. Bom, mais que isso, a gente não consegue encontrar as ferramentas corretas. E aí o que as pessoas normalmente fazem? Elas começam a reclamar. Elas entram numa linha negativista e elas reclamam. Reclamam pelo que tem pouco ou reclamam pelo que não tem. Faz sentido isso para você? Bom, mudar esse padrão mental depende de algumas coisas. Depende de criação de novos hábitos. E depende do agradecimento. Depende da gratidão, da força com que você coloca nesses novos hábitos, da força com que você entrega isso. Eu quero contar uma história para você. Eu já vivi isso. Eu já tentei isso. E eu
errei durante muito tempo, até que eu comecei a aprender. Bom, eu procurei muita coisa, eu tive muitos caminhos, eu bati várias vezes a cabeça na parede e eu tinha uma certa dificuldade de entender que a responsabilidade, a liderança da minha vida era minha. Então, eu tinha sempre que colocar um problema no governo, transferir uma responsabilidade para alguém, para qualquer coisa que fosse assim. E sabe o que acontecia? Não girava, as coisas não funcionavam. Até que eu descobri que eu conseguiria mudar isso, reverter essa situação na minha vida, à medida que eu trouxesse mais ferramentas. E aí eu descobri no coaching, anos e anos atrás, que eu poderia me ajudar, eu poderia melhorar a minha vida e que, além de tudo, eu poderia melhorar a vida de pessoas, e de grupos, e de empresas, e de muitas outras pessoas. Pois bem, eu sou o Cris Malta, Headmaster Coach da Casa Coaching. Aqui, nessa empresa que eu amo tanto e que eu criei vários anos atrás, a gente desenvolve e pesquisa muitas e muitas técnicas, muitas e muitas metodologias ligadas a coaching, mentoring, gestão de pessoas e empresas. É aqui que a gente desenvolve pessoas para alcançar o máximo potencial delas e também cria coaches profissionais. E eu tenho um treinamento único para você, um treinamento que vai mudar os seus hábitos, um treinamento que vai elevar o patamar de significados, vai gerar riqueza, vai gerar uma série de complementos ao que você está precisando. Se tornar um profissional que faça com que a sua vida seja despertada e desenvolvida, assim como possa fazer com que pessoas também possam viver isso. E para quem que vai funcionar esse treinamento? Para qualquer pessoa que, como você, tem o imediatismo, tem a urgência, tem a necessidade de mudança nesse momento. E é assim, com essa formação, que vai acontecer na Flórida, em Orlando, totalmente em português, com você podendo viver durante 8 noites uma experiência numa casa, ou melhor, numa mansão, junto com os outros participantes, gerando um baita networking, gerando uma ótima relação com várias pessoas. E você vai sair dessa formação como coach e como mentor, porque é uma formação dupla. Você vai sair formado em coaching e mentoring. E vai, mais que isso, poder conquistar, através da sua experiência nesses 8 dias, 8 noites nessa casa, a sua experiência dentro do que a gente chama de coaching experience, vivendo na própria pele, 24 horas de coaching por dia. E esse treinamento, além disso, será feito numa universidade americana. Você vai ter a oportunidade de estudar dentro de uma universidade americana, de estudar o coaching, o que a gente chama de American Way of Coaching, junto com o Brazilian Way of Coaching. E o interessante disso tudo é que você também, no meio desse treinamento, vai fazer uma visita ao Disney Complex, para que você entenda o porquê aqueles caras são tão incríveis em encantar o cliente. Eles vão poder ensinar a você que encantar o cliente é fundamental, verdade? Pois bem, além disso, todos os dias à noite a gente vai fazer um treinamento diferente, que as escolas de coaching normalmente não fazem, que é o quê? Eu, pessoalmente, e a minha equipe vamos te ensinar a ser coach. Nós vamos te ensinar a atender, nós vamos te ensinar na prática. E a gente vai usar a garagem dessa casa. Sabe aquela história do Steve Jobs criar a Apple numa garagem? Do Bill Gates criar a Microsoft numa garagem? Pois é, a sua grande empresa, que vem do seu coração, da sua essência, será criada também numa garagem. Legal isso, né? Então, olha só, vem comigo, porque o que a gente vai fazer é criar coaches que têm significado, coaches que têm coração e que têm sucesso na veia, que têm sucesso, que é uma palavra que é tão colocada de uma maneira estranha no Brasil, né? Mas que significa muito mais, que significa atingir o potencial máximo e caminhar com isso, gerando qualidade de vida para você e para todas as outras pessoas. Faz sentido isso? Bom, eu vivo o meu sonho
Eu vivo a minha missão nesse planeta. E é isso que eu quero entregar para as pessoas que vão se formar em coaching e mentoring. É isso que eu quero entregar. Verdade, significado e profissionalismo. Porque vai ter prova. Claro, vai ter prova. Vai ter experiência. E o mais importante, você vai ter uma chance que eu não tive. Eu tive que fazer milhares e milhares de treinamentos. Eu perdi muito tempo, eu gastei muito dinheiro, eu procurei muitas coisas, eu procurei onde valia a pena e onde não valia a pena. Foram 5 formações de coaching, 2 MBAs em coaching, muito estudo, muitas horas de dedicação, muitas noites sem dormir, afastado da minha família muitas vezes. Às vezes apertado de dinheiro, às vezes muito apertado de dinheiro. Eu estava insatisfeito e eu mudei a minha vida. Bom, deixa eu te contar um pouco mais de mim. Eu fui advogado durante 12 anos. Eu sou de família de advogados. Eu criei raízes dentro de um escritório de advocacia desde antes de ser estagiário. E lá nesse lugar eu tive a capacidade, porque era da minha família, de trabalhar com muitas pessoas, conhecer muitas pessoas. E eu decidi que eu não mais iria fazer o que eu odiava, que era trabalhar com direito. Ainda que eu honrasse o direito, ainda que todo o leite que veio para a minha vida, através da minha mãe, através das pessoas que eu honro tanto, tivessem vindo do direito, aquilo não me fazia brilhar os olhos, aquilo não me fazia arrepiar. Eu chegava em casa exausto, eu chegava em casa morto todos os dias. E morto não só de cansaço, mas de não ter vida. De estar vivendo num comodismo, de estar vivendo de uma maneira triste, melancólica. E era isso que eu queria mudar. E eu decidi mudar. E por isso eu quero te apresentar a formação de coaching da Casa Coaching, a formação de mentoring da Casa Coaching, que vai acontecer com 90 horas de treinamento intensivo na Flórida, em Orlando, numa mansão, com imersão, durante 8 noites. E essa formação tem um Top Method. O que é isso? São métodos que eu estudei, que eu busquei com a minha equipe e que a gente foi desenvolvendo as melhores ferramentas. As ferramentas não para fazer número, mas para fazer mudança profunda nas pessoas. Porque eu já estava cansado. Ferramenta é o que mais tem. Gente para dar opinião e conselho é o que mais tinha. Mas desenvolver as coisas era muito importante. E o coaching, você sabe, é um processo acelerado de obtenção de resultado que tem comprovação científica em várias das suas ferramentas, que tem como fazer uma mudança e gerar nas pessoas o profissional entendimento de que podem mudar, tanto no emocional quanto no profissional. E é aí que você vai entender que essa formação está incluído nela a casa, a formação, ou seja, a hospedagem na casa num quarto duplo, a formação de coaching o tempo todo dela, os traslados e o café da manhã americano, o breakfast. E olha que interessante, ao participar disso, você vai ter como bônus supervisão de coaching quando voltar ao Brasil. Um coach graduado por mim, um coach treinado por mim, da Casa Coaching, vai te acompanhar com 5 sessões para acompanhar os seus 5 estágios de coaching pro bono, gratuitos, que você vai fazer aqui. Além disso, também como bônus, nós vamos te dar 10 encontros de 2 horas e meia aqui na Casa Coaching e gravados para quem não é daqui. E gravados para quem quer assistir quantas vezes quiser assistir, para poder enxergar o que não está vendo, para poder tirar dúvidas, para poder fazer estudo de caso, para poder responder perguntas, para poder participar e gerar interação. Mais uma vez naquilo que a gente vai fazer na Flórida, na casa, a Coaching Experience. Então, se você acha que isso serve para você, é verdade. Mas se você acha que não serve, eu quero te dizer uma coisa. Dê sim para você. Acabe com a insatisfação. Mude a sua forma de viver a vida. Tenha autonomia, liberdade. E se você acha que custa caro, não custa caro. Se você acha que custa tempo e que você não tem tempo, sim, você tem tempo. Você vai perder 5 dias. Ou melhor, você vai investir 5 dias úteis para ter essa formação.
A formação começa no dia 3 de dezembro, sábado, e vai até o dia 11 de dezembro, domingo. Ela vai ser transformadora, porque ela vai fazer com que você aprenda 100% em português, estudando numa universidade americana, vivendo com outras pessoas numa casa e possa gerar algumas coisas muito importantes. Mas você não vai ter uma certificação de coaching, você vai ter uma certificação de coaching feito nos Estados Unidos. É um outro patamar, é uma outra realidade. Você vai estudar em solo americano, você vai viver essa experiência lá. Você vai ser um mentor formado nos Estados Unidos. E para fazer isso, você só precisa fazer uma coisa, e eu sugiro que você faça agora, porque se você tem emergência, urgência e imediatismo de viver, de assumir a responsabilidade da sua vida e mudar, assumindo que pode elevar o seu máximo potencial para ajudar você e a outras pessoas, basta você fazer uma coisa agora. Clica no botão abaixo e eu te encontro lá.